Seja bem-vindo ao Café com Soluções, um quadro para quem vive de instalação, manutenção e tecnologia. Hoje eu vou te mostrar tudo sobre os conectores de segurança eletrônica, desde o P4 até o RJ45, incluindo balão, mostrando como montar, como testar e em qual situação usar. Não é só conectar cabos, entender como a energia e o sinal circulam evitam falhas e problemas futuros. Vamos começar por ele, o P4. Esse conector aqui, ele é o que entrega a alimentação à câmera. No caso de utilizarmos, por exemplo, o cabo coaxial com alimentação já, ou eu levar o fio para o P4, esse cabinho aqui, ó, aqui ele vai levar o conector BNC mola, que eu vou mostrar daqui a pouco a vocês, e aqui o outro serve para alimentação, é ele que conectamos ao P4. Então, lá na fonte colmeia, na fonte central lá, nós conectamos o vermelho no positivo da fonte e o preto no negativo. Chegamos aqui no pé da câmera e colocamos o P4 da mesma forma, sempre respeitando essa regra. O vermelho no positivo, o preto no negativo. E assim vai ficar a nossa conexão no P4, onde ele traz o positivo da câmera pelo centro do P4 e o negativo aqui ao redor. Mas minha câmera não está nem ligando. Eu testei a fonte lá no pé, tá boa. Ela liga a outra câmera, porém a câmera aqui está nesse cabeamento aqui, ele não está ligando. Então nós testamos aqui com o nosso multímetro, o positivo sempre dentro do P4, negativo fora. E aqui no multímetro nós botamos a tensão de corrente contínua. E aí ele vai ter que dar os 12 volts. Às vezes também a fonte está boa lá, mas aquela questão do cabo que já explicamos, não está chegando a tensão completa aqui no final. E aí nós vamos fazer esse teste. Chegou 12 volts, cabo tá bom, P4 tá bom. Não chegou 12 volts, aí temos outros testes para estar fazendo. Então, vamos colocar nosso multímetro aqui na escala de continuidade e vamos testar se o P4 está com os polos corretos. Às vezes pode acontecer sim dele vir invertido, do positivo aqui está do lado de fora e o negativo do lado de dentro. Aqui tá ok. Pronto. Esse P4 aqui em questão, ele está ok, funcionando 100%. P4 devidamente montado, testado e funcionando, aprovado, só conectar na câmera. Claro, se você não utilizou na sua instalação o cabo coaxial, a instalação foi feita com cabo de rede, vamos seguir a mesma lógica. Eu gosto de usar o cabo tanto laranja quanto marrom para alimentação, azul ou verde para o sinal da câmera. E já já eu explico a questão a partir do sinal. Enfim, a alimentação, vamos utilizar o cabo com a cor mais forte. Vamos supor, tem cabo que é marrom e branco com marrom, já tem cabo que é o marrom forte e marrom claro. Aí vai depender da marca do cabo. Mas aí vamos utilizar a cor mais forte para o positivo e a mais fraca para o negativo. Lembrando do nosso último vídeo, que dependendo da distância da câmera, nós vamos precisar estar utilizando juntando dois pares para colocar no P4. Então vamos para o próximo conector. Se o sistema de fato é com cabo coaxial, nós vamos utilizar o conector BNC mola, que é esse daqui. Então, aqui no BNC mola, você vai ver que ele tem um parafusozinho aqui, ó, com o polo. Esse parafuso, esse polo do meio aqui, central, é onde vamos estar colocando o cabo positivo, que sai no mesmo conector lá do DVR, certo? E aqui, esse outro polo aqui, nós vamos prensar o negativo. Mas qual o positivo e qual o negativo do conector do cabo coaxial? Então, vamos lá. O cabo coaxial, ele vem com essa malha aqui, que é o que consideramos como o negativo. Ele vem com uma blindagem eletromagnética, aí já depende da marca do cabo também. E esse cabo do meio, que será o nosso cabo positivo, ele que traz o sinal das câmeras. Se a gente inverte esses dois cabos, se eu inverter nos dois conectores dos dois lados, a câmera pode até funcionar, mas aí vai estar aparecendo aqueles fantasmazinhos das câmeras lá e não fica legal a imagem, certo?
Então, basicamente aqui nós colocamos, eu toro aqui apenas a blindagem. Jogamos aqui o parafuso, cuidado para não perder. Lembrando, antes eu já ia esquecer, temos que passar primeiro por aqui, senão ele não vai conseguir estar fechando o cabo depois. Então eu gosto de passar o cabo o negativo aqui pelo meio do, pra ele ficar bem fixo, onde já conectamos depois o do meio. Prensamos essa conexão aqui de trás. Aí, o que temos que nos atentar ao cabo coaxial. O cobre do cabo positivo, ele não pode de nenhuma forma tocar nas extremidades do conector. Ele tem que ficar só aqui na parte do meio. Enquanto o cobre negativo só pode nas extremidades, não pode na parte do meio. Uma boa prática também é estarmos fazendo uma solda aqui, em vez de deixar só no parafuso, porque no parafuso pode ser mais fácil de estar rompendo o cabo. Então, dependendo da situação, o ideal é colocar uma solda. E aí colocamos a proteção aqui, fechamos e está pronto o nosso conector coaxial. Só conectar na câmera. Continuando na linha dos sistemas analógicos, mas aí nós colocamos um sistema com cabo de par trançado, que no caso, os cabos de rede. Então, já utilizamos os outros dois pares aqui para alimentação, então nós vamos precisar utilizar que é o balão. Por que o balão? O cabo coaxial, ele já tem a resistência certa para se trabalhar com câmeras, que é um sistema de CFTV, para o sinal de imagem estar correndo por ele. Já o cabo de rede, a resistência dele é completamente diferente, então precisamos de balão para estar convertendo esse sinal de rede da imagem, certo? Esse sinal analógico. Então, outra dica aqui é que no sinal nós não podemos estar juntando dois pares. No sinal, como por conta dessa questão da resistência, nós devemos usar só um par do balão. Mas aí vamos seguir aquela mesma regra: positivo e negativo. O que for positivo aqui tem que ser positivo do outro lado. Eu gosto de utilizar as cores mais fortes como positivo e as mais fracas como negativo, porque assim fica um padrão e qualquer pessoa que chega para estar mexendo no sistema depois sabe como está o funcionamento dele. E dessa forma aqui é que fica montado o balão. Da mesma forma como testamos o P4 aqui no multímetro, o balão nós podemos estar testando da mesma forma, porque às vezes acontece de, eu liguei todo o sistema com balão, porém não funcionou. Uma câmera ou outra não funcionou. Por quê? Às vezes o balão está funcionando, porém está invertido os polos, que aí é erro de fabricação e inverte no adesivo aqui mesmo. Mas aí no caso, o positivo tem que ser o pino do meio, o pino central, e o negativo ao redor, certo? Outra coisa interessante é que quando trabalhamos com o cabo assim, o cabo de rede, nós podemos estar ligando mais de uma câmera no mesmo cabo, já que a gente vai estar usando só um par para um balão, e aí a câmera tem quatro pares. Caso a gente possa colocar, por exemplo, a alimentação lá próximo às câmeras, eu tenho um poste que já tem energia no poste, quero botar quatro câmeras ao redor do poste. Eu posso colocar lá uma caixa hermética, onde colocamos uma fonte para alimentar as quatro câmeras e levamos o sinal em apenas um cabo, utilizando assim cada um dos quatro pares do cabo de rede. E agora nós já partimos para o sistema de câmeras IP. Como já foi falado aqui em outros vídeos, o indicado de câmeras IP é estar utilizando
o switch PoE, certo? Que ele por si só já manda alimentação e sinal para a câmera. Mas aí, o cliente não aprovou um switch PoE porque o convencional estava mais em conta. Enfim, N motivos podem levar também a não estar utilizando o switch PoE. E aí nós utilizamos o P4. Normalmente, aqui na alimentação da câmera IP, toda a câmera IP, ela vem funcionando o PoE, acho que funciona o PoE, e vem com alimentação via P4. Mas aí tem umas também que não funcionam a alimentação PoE. Hoje, as novas do mercado já estão todas funcionando no PoE. E aí, trabalhamos com o cabo de rede para as câmeras IP. Se tratando sobre conexões do cabo de rede, nós utilizamos aqui o RJ45. E existem basicamente dois tipos de crimpagem desse conector, o A e o B. Que outro vídeo eu faço mais curto explicando, mostrando para vocês cada um dos dois. Porém, eu vou mostrar aqui o que eu utilizo sempre nas minhas instalações. Nós basicamente aqui colocamos o branco com o verde e o verde, primeira mão. Logo em seguida vem o branco com laranja, azul, branco com azul, laranja, branco com marrom, marrom. Cabo de rede feito, devidamente crimpado. E aí nós só conectamos na câmera. Caso for a câmera PoE, só com isso aqui ela já funciona normalmente. Mas a minha câmera IP não está funcionando e não tem como eu fazer como o P4, o Benson Bola ou o balão, por exemplo, e testar no multímetro os polos para saber se está invertido, se está funcionando, se é o conector, se é o cabo. Então, os cabos de rede, nós utilizamos o teste de rede. Esse aqui, por exemplo, nós conectamos o cabo de um lado do teste e o cabo do outro lado. E assim que ligamos aqui o teste, ó, cadê? Aqui, teste. Ele vai estar identificando aqui que o cabo está funcionando ou não e quais pares estão funcionando, porque ele vai estar piscando a sequência de todos os conectores. Nesse cabo em específico aqui, ele é crimpado apenas com 2 pares. Outro componente muito importante do sistema CFTV-IP é essa peça aqui. É o protetor da conexão, do RJ45. O que vem todas as câmeras. Vem esse anel, que esse anel aqui é para vedar essa parte aqui na câmera. Para quando o corpo da câmera vier e encaixar aqui, ó, aqui já não entra água por aqui, já fica bem vedado. Já peguei muitos casos desse anel está ao contrário, está aqui. E aí aqui fica uma folga, ó, por onde a água passa. Então, o anel posicionado na parte correta, encaixamos logo essa parte aqui é a da rosca aqui, como se fosse uma porca. E colocamos o corpo do protetor. Feito isso, ó, fiz a conexão do RJ45. Encaixei aqui certinho. Ele tem inclusive, ó, ele já é feito para a câmera, já fixa aqui certinho. Encaixei aqui, nós viemos com esse outro anel mais grossinho aqui. Abraçamos o cabo, porque aí para evitar que entre água aqui por trás. E aí sim, o conector está protegido, claro, a depender do cabeamento também, porque se você utilizar um cabo de algumas marcas duvidosas que eu já vi por aí, ele é muito fino e aí não fica 100% vedado aqui, mas isso é por conta do cabo. Outra dica importante em qualquer sistema, independente de qual conector utilizar, sempre devemos utilizar a caixinha inbox, que nada mais é do que uma caixa para proteger as conexões, certo? Então, essa caixa nós fazemos normalmente um furo aqui atrás dela, ela já vem pronta para ser feito esse furo aqui atrás, onde vai entrar os conectores, e aí os cabos já vêm por esses caminhos aqui, que temos atrás dela também.
Outra dica importante em relação a essa caixa é a seguinte: eu costumo estar passando silicone aqui para estar vedando tanto nas laterais da caixa quanto aqui na entrada depois que nós colocamos o cabo, porque acaba entrando bicho e várias outras coisas. E aí tem o PU, que muita gente utiliza também, mas eu particularmente prefiro usar o silicone do que o PU, porque o silicone, quando seca, ele fica mais maleável, é um silicone, né? Já o PU, ele fica mais rígido. O que acontece? Fica mais fácil de estar rachando, por exemplo. O PU é bom se você vai pintar por cima, algo do tipo, mas aqui ele vai ficar, tanto além de ficar escondido, é mais para proteger mesmo do que para estética. E aí ele é mais difícil de estar rachando no sol do que o PU. Agora que você sabe como utilizar cada conector e qual usar em cada situação, vai fazer instalações cada vez mais profissionais e confiáveis. Se inscreve aqui e comenta qual assunto quer ver no próximo vídeo.